É muito comum que histórias de super-heróis comecem de forma trágica. Isto gera simpatia com o espectador e demonstra de forma rápida a determinação inabalável do herói. Essas histórias devem ser mostradas para nós de forma verossímil para ganhar nossa simpatia. E por estarem tão próximo da nossa realidade, é facilmente aplicada a estudos de psicologia. Eu sou Jorge Joestar, o Otaking, e hoje eu vou falar da síndrome mais comum nesse tipo de história, a síndrome de sobrevivente. A síndrome de sobrevivente é verificada em pessoas que sobreviveram a um grande desastre ou uma grande tragédia, seja um desastre natural, uma guerra, um acidente de carro ou mesmo um assalto. A pessoa se sente culpada por sobreviver sozinha, se responsabilizando pela morte dos outros, ou por não ter feito o suficiente para ajudar com que mais pessoas sobrevivessem. Essa síndrome se encaixa em todos os quesitos de um transtorno de estresse pós-traumático, como, por exemplo, alteração do sono, depressão, suicídio. Também é facilmente verificado que a pessoa começa a trabalhar e a se alimentar por 2 ou 3 pessoas, sempre estressada ao ponto do colapso, meio que tentando honrar aqueles que já se foram. O primeiro super-herói que conseguimos verificar que sofre desse transtorno, obviamente, é o Batman, que quando criança perdeu seus pais num assalto. Ele, após muita inconformação, pega algo que crer que causaria medo em todos e resolve trabalhar não por 2 ou por 3, mas sim por uma cidade inteira, tentando terminar com o crime sozinho, estando sempre estressado, sempre a ponto de um colapso. Kyoko e Mami, do anime Madoka Mágica, são outras que sofrem dessa síndrome. Mami desejou a Kyubei que a salvasse do acidente de carro em vez de desejar que salvasse toda a sua família. E apesar de ser um desejo feito num momento de desespero, isso não tira o sentimento de culpa dela. Para preencher este vazio, ela procura outras garotas mágicas para ajudar a treinar. E uma dessas garotas é a Kyoko. Essa história está no CD Drama 3 do anime, mas também está no primeiro volume do mangá Madoka Mágica Different Story, que eu usarei como base para essa análise. O vazio e a culpa que Mami sente são sempre representados ela em quadros na sua mansão, quadro esses sempre muito abertos e escuros, acentuando assim o sentimento de vazio e solidão. Cenas com ela, com alguma amiga dentro dessa mansão, são sempre representados com quadros mais fechados e claros, demonstrando assim o sentimento de preenchimento e calor. As magias em Madoka são sempre relacionadas ao desejo que elas fizeram a Kyubei e à forma bruxa, o que lhes causa desespero. A magia de Mami é relacionada a aprisionamento, provavelmente relacionada ao fato dela estar presa às ferragens quando Kyubei a salvou. A forma bruxa, apesar de só aparecer em jogos mobiles, neste mangá nós conseguimos ter um vislumbre de como seria. É uma bruxa que, diferente dela, não é convidativa, mas sim manipuladora, não deixando ninguém fugir de seus abraços ou de sua barreira. Em algumas realidades, Mami comete suicídio, porque ela não aguenta ser a única sobrevivente de tantas amigas que sempre se tornam bruxas ou são assassinadas pelas mesmas. Já Kyoko é diretamente culpada pelo surto psicótico do seu pai e da morte de toda a sua família. Antes disso, neste mangá, nós vemos que a magia da Kyoko é de ilusão. Durante o anime, eu achava que era primor atlético, só que isso não faz o menor sentido com o desejo que ela fez. Sendo ilusão, faz todo sentido, já que ela desejou que, magicamente, as pessoas fossem atraídas para ouvir os cultos do seu pai.
Este poder não aparece mais em outra história além desse mangá, ou diferentes histórias. Isso se dá porque a Kyoko renega essa magia, esse poder, já que ele está relacionado diretamente à morte dos seus entes queridos. Kyoko também é muito comilona e está sempre em atividade, está sempre tentando se divertir no arcade, está sempre caçando bruxas, e esse traço de personalidade não está ligado somente à época que ela passava fome, está relacionado também a ela tentar honrar sua família. Por isso ela come e se diverte muito, como se estivesse tentando compensar a vida da sua irmã mais nova que morreu. E a alta atividade dela em caçar bruxas é uma forma de tentar honrar a memória do pai, que queria, através da fé, fazer o nosso mundo um mundo melhor. Kyoko também adota uma menina chamada Yuma, no mangá Oriko Mágica. Essa menina também passa pela síndrome de sobrevivente, por isso tamanha empatia. Meio Batman e Robin, sabe? Nos tokusatsus da era Showa, esse tipo de síndrome de sobrevivente é facilmente verificado. Quase todo herói solo passou por alguma perda muito grande, por uma grande tragédia, e ele é um sujeito bastante melancólico. Até na música do Kamen Rider V3 diz isso. Mas eu vou falar de um herói um pouco mais recente, que é o Rino Eiji, o Kamen Rider Ozu. Filho rico de político famoso, foi à África ajudar os mais necessitados. Passou a viver numa tribo, conhecer a cultura local, trocar experiências, até uma guerra civil eclodir e sua amiga Ru, que ainda era uma criança, morrer junto com toda a sua tribo. Ele é sequestrado e serve como moeda de troca para o seu pai, e o seu pai, como um político safado que é, usa toda a tragédia como plataforma política, para conseguir, assim, almejar ainda mais cargos. Eiji, diferente de Bruce Wayne, abdica de toda a sua riqueza e ganância, e passa a viver com o mínimo possível e ajudar os outros. Isso é muito parecido, por exemplo, com o Profeta Gentileza, muito famoso aqui no Rio de Janeiro. Outro Rider que passa por essa síndrome é o Hiro Kagami, o Kamen Rider Brave, que após perder a sua noiva para um vírus Bugstar, ele tenta ser o melhor cirurgião de todo o mundo. E ele passa a comer bolos e doces incansavelmente, coisa que ele nem gosta, mas ele faz isso para manter e honrar a memória de sua amada. E por fim, o Homem-Aranha, que após deixar um bandido escapar, perde a sua maior referência paternal, o tio Ben. Mas Peter Parker é o que lida com essa síndrome da forma mais diferente. Ele, quando assume um manto de Homem-Aranha, ele muda de personalidade, ele assume sua personalidade idealizada, um eu mais divertido, forte e brincalhão, bem diferente do seu eu verdadeiro, que é de um menino sério e estudioso. Mas apesar dele não seguir os sintomas mais clássicos dessa síndrome, ele é o herói que esse tipo de tragédia está mais presente em suas histórias. Afinal, ele perdeu o tio Ben, perdeu a namorada, perdeu o sogro, perdeu o melhor amigo, perdeu amigos de classe, perdeu a filha, perdeu o clone e perdeu mais uma infinidade de personagens que existe dentro da história dele. O que muitas vezes o motiva, mas ele sempre está à beira de um colapso. E isso muitas vezes faz ele tomar atitudes erradas, como por exemplo o contrato que ele fez com o Mephisto, que acabou com seu próprio casamento. Esse transtorno de estresse pós-traumático é muito comum na nossa sociedade, muito mais comum do que se imagina. Principalmente nesse tempo de pandemia, onde todo mundo já perdeu pelo menos um conhecido. Se você sentiu de alguma forma que está passando por essa síndrome de sobrevivente, não perca tempo, procure ajuda médica. Eu não sou psicólogo e certamente suas redes sociais também não são. Existem outras formas de honrar quem já partiu e não é com seu colapso físico e mental. Força e forte abraço nesse momento tão difícil em que vivemos. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva,
compartilha, comente. Se você não gostou, dá dislike, compartilha em grupos que você acha que também não vão gostar, me xinga nos comentários, se inscreve para ver as próximas merdas que eu vou falar. E é isso aí. Falou!